Que bom estarmos na casa do Senhor nessa manhã mais um sábado e termos agora a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Todos são bem-vindos. Queremos saudar de forma especial os amigos que nos visitam nessa manhã. Sejam de igual maneira bem-vindos. E antes de começarmos o estudo, uma rápida explicação. Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal, e é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. Voto batismal é o que a igreja adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo o que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3 candidatos, e quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim: quem? Ellen G. White. E ele disse: eu nunca ouvi falar dela. E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia, para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. Então, nessa manhã, ao estudarmos esse tema, para os membros da igreja, a ideia é reforçar nossa identidade religiosa. Para aqueles que ainda não são membros da igreja, mas têm uma admiração pela igreja adventista e um carinho, é deixar bem claro para você qual é o papel de Ellen G. White para os adventistas do 7º dia. Porque, infelizmente, a internet não é a melhor fonte de informação. Muitas distorções são feitas. Então, nessa manhã, você vai ouvir oficialmente o que a igreja adventista pensa a respeito de Ellen G. White. Por isso, vamos estudar esse tema. Antes, porém, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Assim como você está, feche seus olhos, ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez em Tua casa e termos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e santo Espírito esteja em nosso meio, nos ajudando agora na compreensão da palavra e, sobretudo, atuando em nosso coração para nos levar à aceitação da mesma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Olha comigo o verso 4. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Esse verso tem 2 sentenças, sentenças essas que estão separadas por milênios. A primeira declaração de Apocalipse é que o dragão, com a sua cauda, arrastou a 1/3 parte das estrelas dos céus. Quem é o dragão na profecia? Satanás. E o que são estrelas na profecia? Anjos. Então Satanás, com sua cauda, e a cauda na profecia é engano, ele arrastou 1/3 dos anjos de Deus lá nos céus. Isso se deu depois da sua rebelião, de acordo com Isaías 14 e Ezequiel 28. A segunda parte do verso diz que o dragão se deteve em frente da mulher para lhe devorar o filho quando ele nascesse. Essa parte do texto, bem como a primeira, não é uma profecia. Isso é um relato histórico.
O verso 4 está falando de eventos passados. A expulsão de Lúcifer do céu, quando ele enganou 1/3 dos anjos de Deus, e agora o dragão se deter em frente da mulher, significa que Satanás tentou destruir o menino Jesus assim que ele nasceu. E para esse objetivo, o diabo usou o Império Romano na pessoa de Herodes, quando todas as crianças de 2 anos para baixo, lá em Belém, foram assassinadas. Então o diabo sempre odiou Cristo, desde o céu. Tentou destruí-lo quando ele nasceu. Deus poupou, salvou a vida de seu filho, levando José e Maria para o Egito. Depois eles voltaram do Egito. Agora, Apocalipse capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Um dia em profecia equivale a quanto tempo? 1 ano. Então agora a mulher, a igreja, foi levada para o deserto e lá foi guardada por Deus por 12 séculos. Agora é uma profecia. Estamos falando da Idade Média. Estamos falando do ano 538 até o ano 1798. Esse é o período em que a igreja esteve no deserto. Como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, nem levá-lo ao pecado, e quando Cristo morre na cruz, ele vence finalmente Satanás e o condena à destruição eterna, agora o ódio de Satanás se voltou contra a igreja. E na Idade Média, ele tentou, perseguiu, matou milhares de fiéis filhos de Deus. Então isso é uma profecia. Apocalipse profetizou esse tempo, mas ele já está no passado. Agora verso 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, mais uma vez, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora é uma profecia novamente. O dragão se revolta contra a igreja, vai pelejar contra os seus remanescentes. E aí o Apocalipse diz quem são eles. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. A Bíblia ensina que em toda a época da história, desde o Éden, Deus tem um povo. Lá no Éden, você tem os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. As filhas de Deus, os filhos dos homens, ou os filhos dos homens e as filhas de Deus. 2 linhagens. Deus sempre teve um povo em toda a história. Agora no tempo final, Apocalipse 12, 17, que esse povo de Deus, ele será caracterizado por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos é simples. Você olha para a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 e você encontra aí os 10 mandamentos. O povo de Deus no tempo do fim deve guardar os 10 mandamentos. Inclusive Tiago 2,10 ensina que quem guarda todos e tropeça num só ponto é culpado de todos. Então o povo de Deus no tempo final da história, ele deve guardar a lei de Deus, mas além disso deve ter o testemunho de Jesus. Agora vamos para Apocalipse 19:10. Apocalipse capítulo 19, verso 10, na última parte do verso, bem no finalzinho do verso. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os 10 mandamentos
e ela tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa a expressão espírito da profecia? Significa que esta igreja, no tempo do fim, ela teria o dom profético. O dom profético seria visto com a igreja remanescente do tempo do fim. É por isso que Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Certamente você nunca viu uma nota falsa de R$15. E por que não existe uma nota falsa de R$15? Porque não existe uma verdadeira. Se Cristo está advertindo que no tempo final haveriam falsos profetas, é porque certamente haveria o verdadeiro. E eu não sei se você sabe, mas a igreja do deserto termina o seu período em 1798. Após essa data, 1798, Deus teria que trazer o seu povo do deserto. Ele levantaria uma organização. E essa igreja que Deus levantaria deveria guardar os mandamentos de Deus e ter um profeta, o dom profético. E o diabo, que é especialista em levar a mentira e tentar atrapalhar os planos de Deus, trabalhou levantando falsos profetas justamente na década de 1840. Por que na década de 1840? Porque aí estava profetizado em Daniel 8,14 que começaria o juízo e Deus levantaria a última igreja, Laodiceia. E você sabe quantos pretensos profetas haviam na década de 1840? Segundo George Knight, cerca de 5.000. 5.000 pessoas pretendendo o dom profético. E um dos mais famosos, Joseph Smith, o primeiro profeta e fundador da igreja Mormon, que por coincidência foi assassinado em 1844. Nesse tempo de grande confusão, Deus precisava levantar um profeta. E a primeira tentativa divina foi esse homem, Reis em Foz. Deus deu a ele algumas revelações, as mesmas que depois daria a Ellen G. White. Mas ele finalmente não aceitou o chamado para a sua vida. E até teve um momento na história que ele se encontra com Ellen e diz que ela não rejeitasse o chamado, porque ele havia rejeitado e ele era um homem perdido. Depois Deus chamou esse homem, William Foy. Nós não temos uma fotografia de William Foy, mas essa é a sepultura dele, que fica lá no East Sullivan, ao norte do Maine. Lá está ele sepultado. William Foy era um pastor negro, e ele chegou a escrever as primeiras visões que ele teve de Deus. Nós temos 4 visões dele escritas, e as 4 primeiras visões de Foy correspondem às primeiras visões de Ellen. Mas finalmente ele também não aceitou. O medo da segregação racial e outros detalhes levou Foy a dizer não ao chamado profético. Então, alguns dizem que nessa casa, mas hoje já há algum questionamento, se esta casa era de fato a casa de Elizabeth Hines, mas a cidade era Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos, e nessa cidade de Portland, enquanto Elizabeth Hines fazia o culto familiar com algumas amigas, e entre elas uma garota de 17 anos, Ellen Golden Armon, essa garota, em dezembro de 1844, recebe a primeira visão dada por Deus. O que significava receber a visão? Ela perdia a consciência, ela tinha um transe, e nesse momento Deus trazia para ela algum tipo de revelação, exatamente como acontecia com os profetas bíblicos.
E esta foi a primeira visão em que Deus dá para essa garota de 17 anos e a chama ao ministério profético. Aí está uma foto dela. Quem foi Ellen G. White? Os pais, Robert e Eunice Harmon. Ele era chapeleiro, morava numa região chamada Gorham, no estado do Maine. E esse casal, Robert e Eunice, tiveram 8 filhos. E os 2 últimos, 2 moças gêmeas, Ellen e Elizabeth. Eles eram membros da igreja metodista, seguiam os caminhos metodistas. Mudaram-se posteriormente para a cidade de Portland, aonde se filiaram à igreja metodista da rua Chestnut. Igreja essa que está lá em pé do mesmo jeito até hoje. Mas no ano de 1842, esta família foi assistir um pregador que foi a Portland. E na rua Casco Bay, esse pregador chamado Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. A família Harmon aceitou a pregação millerita e passaram a crer e esperar que Jesus voltasse em 1844. Por causa desta crença, os 8 foram excluídos da igreja metodista. Passaram pelo desapontamento de 1844 e 2 meses depois do desapontamento veio o chamado de Ellen ao ministério profético. No dia 20 de agosto de 1846, 2 anos depois do chamado dela, ela se casou com esse galã que você está vendo a foto aí, Tiago White. Ele era pastor de uma igreja chamada Conexão Cristã. E eles começaram a fazer várias viagens juntos. Viagem vai, viagem vem. E ele pediu ela em namoro. Ela aceitou e eles se casaram. O casamento gerou 4 filhos. E essa foi a única casa onde a família morou com os 4 filhos. Pelo menos por 2 meses. Porque o bebê John Herbert faleceu com 2 meses de vida. Mas essa casa foi a única casa onde ela morou com o Tiago e os 4 filhos. Henry Nichols foi um outro filho que eles perderam na adolescência, com mais ou menos 15 anos. Então, de toda a família, só 2 filhos sobreviveram: Tiago Edson e Willie White. Aí está a cama da profetisa Ellen G. White. Eram as cordas traçadas e uma coxa grossa lançada sobre as cordas. Aí ela dormia. E você ainda reclama do seu colchão de vez em quando, né? Aí está o aquecedor de última geração. Os móveis são os originais desta casa em Battle Creek. Sentado nessa cadeira, ela escreveu por muitas horas. Inclusive aí, escreveu O Grande Conflito, um dos seus livros mais populares e distribuídos. Essa mulher foi à escola 2 anos. E depois de estar no 2º ano das séries iniciais, tomou uma pedrada, o que a tirou da escola e a deixou doente por o resto da vida. Mas com 2 anos de escola, ela escreveu, ao longo de 70 anos de ministério profético, 100.000 páginas. 100.000 páginas. Se você dividir 100.000 páginas por 75 anos, ela escrevia uma média de 30 a 35 páginas por dia. É uma produção literária inimaginável. Essa semana, para concluir um artigo de 21 páginas, tive que passar madrugadas. 21 páginas. A mulher escreveu 100.000 páginas. Em português temos 66 livros traduzidos. Pouca coisa ainda não foi publicado de Ellen.
E o que não foi publicado está disponível no site oficial da igreja, EGW Writings. Por que os adventistas acreditam em Ellen G. White como uma profetisa? Essa é a pergunta que a gente vai responder. E eu queria apresentar para vocês alguns pontos. Primeiro, nós acreditamos em Ellen G. White como uma profetisa por causa de sua visão sobrenatural. Aqui está uma foto dela, sentada em sua carroça. O hobby de Ellen G. White era andar de charretes, de carroça. E quando ela estava muito cansada de escrever, ou das viagens, ou das atividades, ela pedia que eles preparassem sua carroça e ela dava uma volta. Em um dos invernos, ela tinha um compromisso de pregar em uma campal. E quando ela saiu de casa para esta campal, ela tinha que cruzar uma ponte, que por algum motivo foi interditada. O cocheiro disse para ela: irmã White, a ponte está interditada, teremos que voltar. A senhora não poderá pregar na campal como está agendada. Ela disse: não, eu preciso ir. Então você passe por cima do rio congelado. O cocheiro disse: irmão White, quando esse cavalo pisar no gelo, ele vai afundar e nós vamos com ele. Ela disse: não vai, pode passar. E o cocheiro tocou a carroça por cima do rio congelado, até o outro lado, sem que nada acontecesse. E ela foi pregar no seu compromisso. Visão sobrenatural. Essa foto do canto superior à direita é a foto de um hotel que lá na Califórnia faliu por falta de água. Deus deu uma visão a Ellen de que a igreja deveria comprar lá na Califórnia uma propriedade de terra perto das montanhas de Redland. Ellen G. White escreveu para o presidente da Califórnia, o pastor da igreja presidente no estado, dizendo que ele procurasse uma propriedade perto das montanhas de Redland. E o pastor Burden encontrou esse hotel que havia falido. E quando Ellen G. White foi visitar a localidade, ela disse: foi isso que eu vi em visão, podemos comprar. Pastor Burden disse: irmão White, esse hotel está sendo vendido porque aqui não tem água, por isso ele faliu. Ela disse: mas foi isso que Deus me mostrou, então comprem. E eles pagaram uma bagatela pela fazenda, em torno de $25 mil. Toda a fazenda e todo o prédio, que era novinho. Ellen G. White chamou um amigo que procurava água, e ele começou a trabalhar procurando água. E depois de um dia inteiro de trabalho, voltou para ela e disse: olha, não achei nada. Deus mandou realmente comprar isso aqui? E ela disse: Deus mandou, procura que você vai achar. E ele trabalhou por um dia ou dois, e ele achou água. Água que até hoje abastece o complexo médico de Loma Linda. Aquele hotel foi transformado num sanatório. Aqui está ela pregando na inauguração do sanatório, em 5 de abril de 1905. E ela escreveu de que esse sanatório, esse hospital que estava começando, não deveria dever em nada às instituições médicas dos Estados Unidos de seus dias, e que ali se preparassem os melhores médicos missionários para atender o mundo inteiro. E de fato, esse centro médico de Loma Linda cresceu. E essa foto inferior é uma foto mais recente do nosso prédio em Loma Linda. Quando eu visitei Loma Linda alguns anos atrás, esse centro médico tinha 12 mil funcionários. É a maior instituição da igreja no planeta. E não só em número de servidores. Ali você tem uma comunidade e é considerado uma blue zone, uma zona azul,
das pessoas mais longevas do planeta. E adventistas ali são estudados há décadas, porque o regime de saúde orientado por Ellen G. White para esta igreja tem levado os moradores de Loma Linda a viverem mais de um século. E esta é uma das 3 zonas do planeta de gente mais longevas do mundo. Tudo começou com uma visão dessa mulher. Um outro detalhe: visitamos Loma Linda, eu fui levado para conhecer uma máquina chamada acelerador de prótons. Para você ter a ideia do tamanho dessa máquina, ela ocupa 3 andares de um dos prédios de Loma Linda. Prédio este que pode resistir a um terremoto a 10 pontos na escala Richter. E esse acelerador de prótons é usado pelo hospital para tratamento do câncer. E cada paciente tem ali uma caixa parecida com um caixão, onde a pessoa deita, é colocado dentro da máquina, o prótons é acelerado, mata a célula cancerígena sem matar a célula vizinha. Sabe o que é isso? Matar uma célula cancerígena sem matar a célula vizinha. Isso é o que essa máquina faz. Os adventistas de Loma Linda são pioneiros no mundo em tratamentos de câncer com aceleração do prótons. E sabe qual é a segunda instituição do mundo? Harvard. Mas Harvard é a segunda do mundo. A primeira são os adventistas. Tudo começou em Loma Linda com uma visão dessa mulher. Por que nós cremos em Ellen G. White como profetisa? Porque durante suas visões, ela era tomada por uma força sobrenatural. E também não respirava em muitas delas, como os profetas bíblicos, inclusive Daniel, dá o seu testemunho. Em várias ocasiões, Ellen G. White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos. E em várias dessas visões, haviam médicos presentes, inclusive críticos dela, pessoas que não aceitavam o chamado dela como profetisa. E eles tiveram que dar o seu testemunho de que em várias de suas visões, ela não respirava. Não em todas, em várias delas. E houve visões em que Ellen G. White passou mais de 2 horas sem respirar. E quando ela terminava a visão, ela dava um grande inspiro e tudo voltava, sem qualquer sequela, sem qualquer consequência. Em uma dessas visões, ela segurou uma Bíblia aberta por cerca de meia hora. Eu tentei fazer o mesmo com a Bíblia, mas a Bíblia pesa 8 quilos. Não consegui nem um minuto sequer. Mas ela, por cerca de meia hora, esteve com essa Bíblia na mão, passeando numa sala de um ambiente para o outro, e ali ela descrevia o que ela estava vendo, e de tempos em tempos colocava o dedo em passagens da Bíblia, sem sequer olhar para ela. Mas ela ia folheando e colocando o seu dedo em cima das passagens que ela estava mencionando. Sabedoria sobrenatural. Olha o que essa mulher escreveu sobre ciência, saúde, astronomia, psicologia, educação de filhos, finanças e tantos outros temas. Em anos recentes, uma reitora de uma grande universidade europeia entrou em contato com a obra Educação, que ela escreveu no século XIX. E esta reitora, depois de ler seu livro, disse para suas assistentes: vamos encontrar a autora desta obra
e vamos chamá-la para uma sequência de palestras em nossa universidade, porque eu jamais vi conceitos como este. Foram em busca da autora, voltaram com a resposta: a mulher morreu tem mais de 100 anos. E a reitora disse: está morta há mais de 100 anos? Quando é que ela escreveu essa obra? E ela descobriu o ano em que Ellen G. White havia escrito o livro Educação. E ela ficou abismada, porque os conceitos que hoje estão sendo estudados nas grandes universidades do mundo já aparecem nesse livro, escrito há mais de um século. Visão sobrenatural. O que dizer do que ela escreveu na área de saúde? Em 2014, um livro nos Estados Unidos tornou-se best-seller. O livro se chama O Plano Daniel. Foi escrito por um pastor de uma mega church da Califórnia, mais 2 médicos. E esse pastor, agora eu não sei se foi Rick Warren ou Peter Wagner, eu acho que foi Rick Warren. Esse pastor, mais 2 médicos, escreveram esse livro e descobriram na Bíblia, em Daniel, 5 princípios para a saúde e longevidade. E esses autores, nesse livro, Plano Daniel, lançado em 2014, fala que luz solar, repouso, uma alimentação equilibrada, exercício e amigos são 5 grandes remédios para a saúde das pessoas. E quando eu vi esse livro, eu até comprei. E quando ele se torna um best-seller, também no Brasil virou best-seller, eu fui ler o que Ellen G. White tinha escrito sobre não 5, mas sobre 8 remédios naturais. Agora você sabe qual foi o ano em que Ellen G. White escreveu sobre os 8 remédios naturais? 1885. Ou seja, a Igreja Adventista tem em posse, desde 1885, os 5 remédios naturais que podem fazer com que as pessoas vivam mais do que qualquer pessoa no planeta. Nós temos que ensinar isso, e a igreja ensina, mas a igreja tem que ensinar mais, e além de ensinar mais, ela tem que ser coerente, não só ensinar, como praticar. Deus deu a essa mulher essa visão de 8 remédios naturais, 1885, extraordinário. Sobre exercício físico, Ellen G. White diz assim: o ideal para nós é que nós pratiquemos, e um dos melhores é a marcha acelerada. 40 anos depois que ela disse isso, surgiu um médico que, com pesquisas científicas, chegou à mesma conclusão e criou um esporte que leva o seu nome. E a gente hoje diz assim: vamos praticar Cooper, porque o doutor Cooper colocou na marcha acelerada o seu nome. Fazer Cooper é a marcha acelerada. Só que Ellen G. White disse isso 40 anos antes que ele inventasse o Cooper. Ellen G. White falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro, quando o encefalograma não era sonhado em ser inventado. Ellen G. White diz que a luz solar deve bater em nossas casas, especialmente nos dormitórios, porque o sol tem a propriedade de matar os germes que há na casa, num tempo em que a ciência isolava seus doentes em quartos escuros. Ellen G. White falou contra o uso do tabaco, contra o uso do álcool e contra outros medicamentos que eram até recomendados pela medicina da sua época.
Aliás, a medicina da sua época matou mais gente que curou. Ellen G. White falou sobre a importância do sono e que nós devemos dormir cedo, porque cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale a 2 horas depois da meia-noite. Ellen G. White falou sobre a importância da água. Hoje qualquer médico, qualquer nutricionista tem lá o cálculo para você de água, em média 2 litros por dia. Ellen G. White falou disso em 1885 e falou da importância da água por dentro e da água por fora. E há pouco tempo foi publicado um livro muito interessante, e o título do livro é muito curioso: Você não está doente, você está com sede. E esse livro, Você não está doente, você está com sede, foi publicado por um médico que foi condenado e passou alguns anos na cadeia. Como era médico, lhe pediram que ele cuidasse dos presos, mas não deram para ele um medicamento sequer. E ele tinha apenas uma coisa para usar com os presos: água. E sabe o que ele fez? Ele passou a cuidar desses presos com água. E ele ficou tão empolgado com a pesquisa, que quando chegou o tempo dele sair da cadeia, ele disse: me deixem mais preso por 4 meses, porque eu não concluí as pesquisas. E eles deixaram ele preso mais 4 meses. Ele concluiu as pesquisas, e quando sai da cadeia, ele publica o livro: Você não está doente, você está com sede. E sabe o que ele diz nesse livro? Que se nós bebêssemos a quantidade de água necessária, nós eliminaríamos grande parte das doenças e curaríamos outras, simplesmente com água. Mas isso foi agora, na década passada. Ellen G. White disse isso em 1885. Você não vai acreditar numa mulher dessa? Ellen G. White fez várias advertências a respeito do alimento cárneo. E aqui deixa eu abrir um parêntese. A Igreja Adventista não ensina que comer carnes permitidas é pecado. A Bíblia faz a distinção de carnes que você pode comer e que não pode. E as carnes que você não pode comer, segundo a Bíblia, se você come, nisso você está pecando. São os animais imundos. Mas se você come do animal limpo, não tem problema. Só que Ellen G. White diz que devido às doenças nos animais, a péssima qualidade de vida que eles têm, o estresse na hora da morte e a capacidade de transferir doenças para aqueles que comem a carne, o ideal do povo de Deus é que não coma. Comer carne é pecado? Não. Mas qual é o ideal que Deus tem para o seu povo? Que trabalhe para um dia viver sem ela. Cada um vai no seu passo, e Deus vai respeitar isso. Só que nós temos que caminhar em direção ao ideal. E hoje, essa incidência sobrenatural que você tem de câncer, não esteja surpreso. As pesquisas mostram a relação dos vários tipos de câncer com a ingestão de alimento cárneo. A puberdade chegando cada vez mais cedo, a capacidade de uma garota de 9 anos engravidar, isso tudo está relacionado com aquilo que as pessoas estão comendo. E um dos remédios naturais apontados por essa profetisa é a temperança. E a melhor definição de temperança que eu encontrei na vida é: temperança é você usar com moderação tudo que é bom e se abster completamente do que é mal. Isso é temperança. Eu arrisco dizer para você que em qualquer supermercado que você entrar hoje, 90% do que está nas gôndolas
não serve para você. 90% não serve para você. E para você fazer uma autoanálise bem rápida, no almoço de hoje ou de amanhã, responda a seguinte pergunta: eu estou descascando mais ou desempacotando mais? Responda só essa pergunta. Se você desempacota mais do que descasca, a sua alimentação talvez não está ideal. Ellen G. White falou sobre influência pré-natal, quando a ciência não sonhava com isso. Ellen G. White falou que os pais transferem para os filhos cargas genéticas, positivas ou negativas. Ellen G. White falou sobre a importância de tantas coisas que a ciência veio descobrir 40, 60, 80 anos depois. Existe um livreto bem pequenininho que valeria a pena ser republicado, mas você talvez ache na internet. Ele é bem fininho e se chama A Ciência Médica e o Espírito de Profecia. Vale a pena ler esse livro. A Ciência Médica e o Espírito de Profecia. É um estudo contrastando as descobertas que a ciência fez e quantas décadas antes Ellen G. White já havia dito isso. Tudo documentado num trabalho científico. Por que nós cremos em Ellen G. White como profetisa? Elemento preditivo. Deus revelava a ela coisas que ainda não haviam acontecido. Inclusive, ela previu a Segunda Guerra Civil Americana, décadas antes que essa acontecesse. Mas aqui estão dois prédios da igreja. A igreja estava começando a publicar em sua editora vários materiais que não falavam do Evangelho. E Ellen G. White disse várias vezes para a liderança: as nossas editoras devem publicar a verdade para esse tempo, a verdade presente. Nossos prelos não devem ser usados para publicar aquilo que não interessa à pregação do Evangelho. Mas a igreja não ouvia. O que aconteceu? Ellen G. White diz assim: eu vi um anjo com uma espada desembainhada sobre a cidade de Battle Creek. E a nossa casa publicadora e o nosso sanatório pegaram fogo até os alicerces. Queimou-se tudo. Naquele tempo, um dos membros de nossa igreja era um famoso médico. Esse aqui, Dr. John Harvey Kellogg, que até hoje, 2025, é o adventista mais influente do planeta. Nunca foi superada a sua influência. Era um homem muito habilidoso, tocava piano, usava os dois hemisférios do cérebro. Um grande inventor, grande escritor. Suas obras até hoje são usadas em muitas universidades de medicina. Operava com maestria. E o sanatório na mão dele ganhou renome mundial, inclusive recebendo lá presidentes do país e primeiras damas para tratamentos naturais. Mas quando o sanatório queimou, ele escreveu um livro, esse aqui, The Living Temple. E ele disse para a igreja: eu vou escrever um livro e vocês vendam esse livro e todo o lucro vamos aplicar na reconstrução do sanatório. E uma comissão da igreja se reuniu para analisar o manuscrito do livro, para saber se ele estava de acordo com a filosofia adventista. Houve um embate na comissão e a reunião teve que ser postergada para o outro dia. Já era tarde da noite. E quando o pastor A.G. Daniels, que era o presidente mundial da igreja nesse ano, por volta de 1900, 1901, ele estava saindo da sala de reunião, os amigos de Kellogg disseram para o presidente da igreja: o senhor não vai impedir que esse livro seja publicado. O senhor querendo ou não, nós iremos publicá-lo. E o pastor Daniels respondeu para esses amigos: se for da vontade de Deus que o livro seja publicado, eu sairei do vosso caminho. Se não for,
eu serei uma pedra nele. Pastor Daniels foi para o seu quarto, e quando ele chegou no seu quarto, alguém havia colocado uma carta por debaixo da porta. E quando ele pega a carta, é uma carta escrita por Ellen, que nesse ano morava na Austrália. Lá ela morou por 9 anos. E da Austrália, ela escreveu ao pastor Daniels. A carta viajou de navio, depois viajou de trem, até chegar em Battle Creek. Certamente no mínimo 30 dias para que lá chegasse. Mas quando o pastor Daniels abre a carta e começa a ler, assim dizia Ellen para o pastor Daniels: pastor Daniels, irmão Daniels, ela escreveu, irmão Daniels, eu vi o senhor numa comissão, tratando da publicação ou não de um livro, e Deus mandou dizer para o senhor o seguinte: não publiquem esse livro, ele contém a semente da serpente. No dia seguinte, o pastor Daniels reuniu a mesma comissão e antes de continuar a discussão, ele pegou a carta e leu. E em meio a lágrimas, a comissão tomou voto de que não publicaria esse livro. Depois o livro foi publicado por conta de alguns amigos de Kellogg. Cerca de 3.000 exemplares chegaram a ser impressos. A igreja não publicou. Mas esse livro contém a ideia ou a teoria panteísta. O panteísmo prega que Deus permeia a natureza. Ele não criou, ele permeia. Ele criou e permeia. Ele está na árvore, ele está no vento, ele está na grama que você pisa. E essas teorias panteístas tiraram esse homem da igreja. Ellen G. White escreveu muito para esse homem, a quem ela muito apreciava. Finalmente, ele afastou-se dos caminhos de Deus e em 1907 a igreja o excluiu e ele morreu fora da igreja. É claro que nós não acreditamos de que a salvação dependa de eu estar na igreja. Isso é com Deus. Mas o maior talento que nós tivemos se apostatou. O irmão dele, William Kellogg, depois de muitas conversas com Ellen G. White, começaram a trabalhar um sucrilho, que tornou-se a principal refeição matinal dos Estados Unidos. E depois os sucrilhos Kellogg se espalharam pelo mundo inteiro. E quando você ver um sucrilho Kellogg por aí, você pode pegar e você vai ver lá o ano de fundação e vai ver o local de fundação. Battle Creek, Michigan. E esta ideia de cereais matinais é oriunda de conversas de John Harvey, William Kellogg com Ellen G. White. Por que nós cremos em Ellen G. White como profetisa? Intimidade com Deus. Aqui está ela pregando no tabernáculo Daime. E aí mesmo onde ela está pregando também foi feito o seu funeral. Aí foi sua última cerimônia fúnebre. Mas em uma dessas ocasiões que ela estava pregando, um trio ficou de cantar no final de sua mensagem. Melhor, um quarteto. E antes que ela começasse a pregar, alguém se aproximou e disse: irmão White, o primeiro tenor não veio, ele faltou, nós não poderemos cantar no final da mensagem. E ela disse: não tem problema, quando terminar a minha mensagem, vocês 3 subam. E eles obedeceram. Quando ela terminou de pregar, os 3 subiram. E quando eles começaram a cantar, apareceu uma 4ª voz. Uma voz linda. Segundo os presentes, um tenor jamais ouvido em Battle Creek. E quando terminou o trio de cantar o quarteto, Ellen G. White diz: o meu anjo fez o primeiro tenor. O meu anjo fez a voz que faltava. Intimidade com Deus. E o último ponto: por que nós acreditamos em Ellen G. White como profetisa?
porque ela sempre foi um guia para esta igreja nos momentos de crise, nos momentos mais tensos da instituição. Quando ela e os outros pioneiros começaram a igreja, era um grupo muito pequeno. Quando foram organizados no dia 21 de maio de 1863, nós tínhamos 3.500 membros e 40 pastores. Isso era a igreja adventista em 1863. 40 pastores, 3.500 membros. Os nossos pioneiros jamais sonharam de que nós alcançaríamos a marca de mais de 22 milhões de membros em mais de 212 países do mundo presentes oficialmente. E que hoje a igreja adventista fosse reconhecida mundialmente como a igreja mais organizada do planeta. Isso é o que diz até o Google. A igreja mais organizada do planeta. Nesses tempos de crise, como Minneapolis, em 1888, como na crise de 1901, essa mulher esteve sempre à frente. E ela declarou de que Deus estava à testa da obra. Se houverem coisas necessitando serem ajustadas, Deus o fará. E Deus esteve à frente desse movimento. Aí está ela, numa de suas últimas fotos. Ela está numa cadeira de rodas, na varanda de sua casa, com uma de suas enfermeiras, a senhora McIntosh. Essa casa fica na Califórnia, numa localidade chamada Santa Helena, numa regiãozinha chamada de Elms Haven. E há alguns anos, um grande incêndio tomou conta da Califórnia. Isso foi noticiado mundialmente. E o fogo veio se aproximando dessa casa. O fogo veio se aproximando, e quando chegou nesta casa, o fogo abriu para a direita, para a esquerda, queimou o que tinha para queimar, e depois se juntou novamente. A região toda de Elms Haven foi incendiada. A casa não foi tocada. Eu estive nessa casa algumas vezes. Em uma delas, num sábado, eu ali estava, e a equipe de filmagem saiu para resolver alguma coisa. Todo mundo saiu, e eu me vi sozinho dentro dessa casa. E na cozinha da casa tem uma escada secreta, que dá acesso ao segundo pavimento. Essa escada era usada por Ellen quando a casa estava muito cheia, e ela precisava sair sem ser notada. Ela morou aí os últimos 15 anos de sua vida. E nesses últimos 15 anos ela era muito procurada. Porque por 70 anos ela esteve à frente da igreja. Agora velha, estava perto da morte. Os líderes pensavam: o que será da igreja quando a profetisa morrer? Como será nossa igreja depois de Ellen G. White? Então ela usava essa escada para sair, sem ser notada. E eu subi por essa escada e fui até o segundo andar, e fui até o quarto dela. E me sentei na cama, onde ela morreu. No seu quarto há uma janela, e pela janela você avista lá na colina o nosso hospital de Santa Helena. E lá nesse hospital de Santa Helena, havia uma história muito conhecida, especialmente dos médicos e enfermeiros que trabalhavam nas madrugadas, que quando eles olhavam para o vale, na direção da casa dela, em várias madrugadas havia uma luz que brilhava e saía pela janela. E quando isso acontecia, todos no hospital sabiam: o anjo dela está visitando ela. O anjo vinha visitá-la frequentemente. Em uma dessas noites que o anjo veio, ela já deitada nessa cama, depois que ela quebrou o fêmur, depois de uma queda, ela disse para o anjo assim: eu penso que o meu tempo de partir está chegando. Eu não posso mais viajar, sou uma mulher idosa, cansada.
eu acho que a minha hora está chegando. O anjo disse para ela assim: não, ainda temos uma tarefa para você. E a tarefa era que ela concluísse seus últimos escritos, inclusive uma obra que foi publicada póstumamente, 2 anos depois da sua morte, em 1917, Profetas e Reis. Mas Deus usou essa mulher para escrever até no final da sua vida. E suas últimas palavras foram as mesmas do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. E em 16 de julho de 1915, numa sexta-feira, por volta das 3h20 da tarde, ela morre. Descansou a profetisa. Conversando com os estudiosos da história dessa mulher, um dos meus orientadores no doutorado disse uma coisa que eu jamais me esquecerei. É impressionante como a igreja brasileira ama Ellen G. White. O problema é que eles não seguem. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe quem prospera? Quem atende os conselhos que ela deixou, que nos levam todos para esse livro. E concluindo, 2 últimas afirmações. Primeira delas, Ellen G. White não é santa. Foi uma pecadora como qualquer um de nós. Nenhum adventista ora por Ellen G. White e nem pede que ela faça milagres. Porque ela foi uma pecadora carente da graça de Jesus, como eu e você somos. Esse é o primeiro ponto. A visão que os adventistas têm de Ellen G. White é uma visão de uma mulher pecadora que se colocou nas mãos de Deus e a quem Deus usou por 70 anos. Segundo ponto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 28 crenças fundamentais. E todas as 28 crenças fundamentais estão solidamente estabelecidas nesse livro. Nós não temos uma única doutrina fundamentada em Ellen G. White. E nunca teremos. Porque Ellen G. White não é base de doutrina para a Igreja Adventista. Porque nós somos uma igreja protestante, tradicional, que acredita no princípio sola Escritura, só a Bíblia. E terceiro, as 100.000 páginas que essa mulher produziu nunca estiveram em pé de igualdade com a Bíblia. Nunca estiveram. Para nós, os escritos de Ellen G. White não têm o mesmo valor que a Bíblia, mas como ela mesma ensinou, seus escritos são uma luz menor que nos leva à luz maior, que é a palavra de Deus. Que a nossa fé se fortaleça na forma como Deus guiado sua igreja até aqui e como o guiará. Aqui está uma foto da sua cerimônia fúnebre no tabernáculo Daime. Aqui está a foto do cemitério, do dia do sepultamento. Aqui está a foto do jazigo do seu sepulcro, uma foto atual desse jazigo, e aqui está a foto de ela ao lado de seu esposo, Tiago White. E nós temos a esperança de que na volta de Cristo, essas 2 sepulturas se abrirão, porque foram pecadores que aprenderam a amar Jesus, como eu e você precisamos. Quando perguntarem para você, quem é Ellen G. White? E o que os adventistas pensam sobre ela, eu espero que você tenha algo a dizer. Porque nós somos o povo remanescente, enquanto guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus, que é o dom profético. Sem essas 2 características, nós perdemos nossa identidade profética.
Eterno Deus e Pai, muito obrigado pelas orientações da Tua Palavra e da história do Adventismo, que enche nosso coração de manhã, nesta manhã de esperança. Esperança de que o Senhor continuará conduzindo a história dessa igreja como tem feito até aqui. Que nós possamos continuar dando ouvido à voz profética, para que a Tua igreja possa continuar prosperando. Fica, Pai, com todos nós e dá-nos um restante de sábado feliz em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.